Olá, eu sou Túlio Moreira e a gente vai continuar com o nosso curso rápido de como fazer um site na quarentena. Nós já vimos o que é HTML, nós já aprendemos a linkar o nosso HTML com CSS, iniciamos nosso arquivo CSS e já aprendemos o que é Flexbox e montamos a nossa grade para deixar o nosso site responsivo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser linkar o nosso arquivo de Flexbox. Dentro desse arquivo, eu deixei só as nossas propriedades de Flexbox. Não tem nenhum estilo aqui, só a nossa grade. E para o nosso Flexbox funcione, a gente vai ter que colocar a tag meta content viewport com conteúdo name viewport com conteúdo content igual a ref igual a device ref e initial scale igual a 1. Feito isso, a gente pode começar a estilizar nosso site. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o nosso cabeçalho, header. Vamos lembrar como é que era o nosso site? A gente vai colocar o nosso cabeçalho aqui com 500 pixels de altura. A gente vai centralizar o nosso título verticalmente. Isso aqui vai ser feito com a propriedade Flexbox, que a gente não viu ainda, que é align itens. E vamos personalizar o texto. Então vamos lá. Ó, totalmente diferente isso daqui disso daqui, né? Então vamos começar a fazer o nosso cabeçalho. O nosso cabeçalho, a primeira coisa, ele vai utilizar algumas propriedades de Flexbox. Então a gente vai definir ele como display flex. Como eu falei, ele vai ter alinhamento vertical. Então a gente vai utilizar aquela propriedade de alinhamento na horizontal, vai ser centralizado. Já até alinhou ao centro na horizontal. E agora uma propriedade nova, que é align itens, centralizada também. O que ela vai fazer? Ela vai alinhar verticalmente os nossos itens. O nosso cabeçalho vai ter 100% de largura e de altura vai ter 500 pixels. Olha só, já está alinhado ao centro o nosso título. A gente tem a nossa foto de fundo, ou seja, então a gente vai usar uma propriedade que chama background image, onde o valor vai ser o caminho dessa imagem. Então a gente usa a função URL e essa função vai trazer o caminho da imagem. Só que a gente precisa lembrar que nosso arquivo style está dentro da pasta CSS. Então para a gente ir na pasta buscar a imagem, a gente precisa colocar dois pontos, desse jeito assim, para a gente voltar uma pasta, ou seja, a gente voltou na pasta raiz. E tá vendo que ele está dando opção para a gente das imagens? Então a gente vai na pasta imagem e coloca a imagem estrada JPEG. Tá lá, ela já até começou a aparecer pra gente, mas não tá da forma que a gente queria, certo? A gente só tá vendo o céu dessa imagem, tem muito mais. É porque a imagem é muito grande. Então, o que a gente faz? A gente coloca outra propriedade, que é a background size. A propriedade background size, ela pode ter vários valores. A gente pode definir aqui 100% para que a largura da imagem fique 100%. E a gente pode definir, mais uma vez, 100% para que a altura da imagem também fique 100%. Só que pode acontecer da imagem ficar um pouco achatada. Então o que a gente pode corrigir? A gente pode pôr aqui alto. Tá vendo que ele define a imagem, a altura automaticamente? Só que as proporções são diferentes. Então acaba começando a se repetir. Para corrigir esse problema de repetição, a gente pode utilizar a background repeat e colocar não repeat. Só que mesmo assim ele não está ocupando todo o espaço do nosso elemento. Vamos tentar colocar alto aqui. Não dá certo também, porque o valor automático da propriedade background size, ele traz o tamanho original da imagem. Então a gente pode utilizar, tem dois valores prontos para a propriedade background size. A gente tem o valor contain, que vai funcionar igual o valor 100%, vai trazer a imagem inteira dentro do container. Então se fosse uma imagem mais vertical, ela estaria ocupando todo esse espaço e os cortes estariam aqui na lateral. Ela ocupa todo o espaço horizontal do elemento, mas fica com cortes embaixo. Então não é esse valor que eu quero. Eu quero o valor cover. O que o valor cover faz? Ele diz que eu quero que a imagem ocupe todo o elemento, por mais que a imagem sofra cortes. Ela sempre vai ocupar todo elemento vai ter um fundo, certo? Então por isso que a gente utiliza a imagem cover. A gente não vai colocar para repetir, até porque não vai
ter cortes para se repetir, já que a gente está utilizando o valor cover ali em background size. A gente pode colocar background position, a gente pode colocar bottom. Olha só, tá vendo que ele já se posiciona mais próximo do que a gente queria. As propriedades do nosso cabeçalho ficam prontas. Agora a gente precisa personalizar o título do nosso cabeçalho. Como a gente faz isso? A gente vem, a gente seleciona a tag header e dentro dela existe um H1. Dentro desse H1 eu quero, primeira coisa, isso aqui está no tamanho padrão de texto e não é assim. Vamos ver lá no nosso croquis e o texto é muito maior. Isso daqui ele vai estar com 80 pixels, ou seja, vai ser 4 vezes o nosso tamanho da nossa fonte padrão. Para a gente fazer isso, o CSS possui uma unidade relativa a esse font size do body, que é a unidade em. Ou seja, se a gente vier aqui no nosso seletor do título e definir nosso font size como 4 em, olha só, ele já fica 4 vezes maior do que os nossos 20 pixels aqui do body. Isso vai funcionar para todo o site. Só existe uma diferença. O em vai buscar o valor relativo da árvore. Ou seja, se aqui no header eu definir um font size diferente, vamos supor que eu vou definir 30 pixels aqui. Tá vendo? 4 vezes o valor relativo não vai ser mais do 20 pixels aqui. Vai ser desses 30. Ou seja, aqui ele vai estar com 120 pixels de tamanho. Eu não quero que ele pegue esse valor da árvore dos elementos pais. Não, eu quero que ele busque do valor raiz, lá dos 20 pixels. Então, a gente vai colocar rem, porque independente do valor que esteja aqui, ele vai vir 4 vezes o valor raiz da fonte, certo? Então aqui, ó, desses 20 pixels aqui. Essa é a diferença do em e do rem. Aí depois que mudar o tamanho da fonte, a gente vai precisar colocar essas letras tudo maiúsculo, porque é assim que está definido aqui no nosso layout. Todas as letras estão maiúsculas. A gente não precisa escrever de novo. O próprio CSS faz isso pra gente. É só usar a propriedade text transform e colocar o valor uppercase. Tá vendo? Todas as letras já estão maiúsculas pra gente. Aí aqui eu vou definir um background color e vou pegar o valor dessa cor de fundo, que vai estar, que é esse valor RGB 70, 70, 55. No CSS existem existem 3 formas de trabalhar com cores, ou até 4. A primeira seria utilizar valores em hexadecimal, sei lá, E00, por exemplo. Olha só, a gente fez um amarelo, isso é hexadecimal. A segunda forma, existem algumas cores já pré-definidas em texto. Então se eu digitar yellow, vai para ser yellow. Se eu digitar red, vai para ser vermelho. A terceira forma seria com valores RGB. Então a gente pode pular nosso 70, 70, 55. É o valor que está lá no nosso croquis. Mas existe uma quarta forma que, além de ter a cor, tem a opacidade. Eu consigo definir transparência para essa cor, que é o RGBA alfa. Então aqui no último valor eu defino 75% de opacidade. Ou seja, vai ter 25% de transparência, e já fica na cor que a gente queria. A cor desse texto não é preta, ela vai ser branca, então a gente pode definir color white. E aqui no carro a gente já está praticamente pronto. E a gente pode definir também um espaçamento interno de 10 pixels. Só que tem um problema, o nosso título não é desse jeito. O nosso título, Apaixonados por Carro, é bem menor e escrito num fundo branco. Então o que a gente tem que fazer? Lembram lá da tag span que eu falei que ela é utilizada para selecionar algum fragmento de texto que a gente precisa selecionar, personalizar, alguma coisa desse tipo? A gente vai utilizar ela para isso. A gente vai selecionar aqui o apaixonados por e colocar dentro da tag span. Com isso agora eu posso fazer isso aqui, ó. Eu venho aqui e seleciono header H1 e a tag span está dentro do H1. O que a gente vai fazer? Primeira coisa muito importante aqui, ó, dentro do H1, que vai ser a tag py da tag span, a gente coloca a propriedade position relative. A position relative, o que ela faz? Ela vai definir posições, o valor da posição dessa tag. Ou seja, para eu poder ter uma relação, para eu poder relacionar isso com outras tags. Como assim? Como que eu vou relacionar com outras tags? Desse jeito assim, ó, eu vou definir position. Agora aqui dentro da tag span, eu vou definir como absolute. Tá vendo que a tag span ficou como se ela tivesse sem posição? Ela está sobrepondo a tag H1. Por quê? Porque ela realmente vai ter um valor absoluto. E esse valor absoluto vai ser em relação à tag py dela.
a tag H1. Mas onde é que eu quero posicionar a minha tag? Eu quero primeiro posicionar ela com relação, eu quero que ela fique sempre acima da minha tag do meu escrito carros. Como é que eu faço isso? Eu posso definir isso pela propriedade bottom. Existem 4 propriedades de posicionamento. A propriedade top, que define a posição a partir da parte de cima do elemento relativo. Ou seja, se eu colocar aqui 100%, olha só, ele vai estar 100% abaixo desse elemento. Ou seja, ele vai estar sempre abaixo aqui. Como eu quero que ela fique sempre acima, a gente define bottom 100%. Ou seja, ele vai estar sempre acima aqui, ó, desse elemento. Agora eu quero referenciar conforme o lado esquerdo da minha tag. Eu quero que ele fique mais aqui, ó, em cima do A. Então eu vou colocar a propriedade left, que é esquerdo, e colocar 75%. Ah, mas eu coloquei left, não seria. Então ele pegou daqui e trouxe 75% para cá. Mas não é isso que eu quero. Então é o contrário. Eu quero a partir da direita, right. E ele vai posicionar aqui, ó, 75% da nossa direita. Posicionado, agora a gente pode personalizar o nosso título. Como é que é? Ele tem um background color e o fundo é branco. Eu poderia colocar white? Poderia. Só que escrevendo o nome da cor, eu não consigo colocar transparência nessa cor. Então eu vou colocar RGBA e definir o branco, todo o preenchimento de cor. Então 255, 255, 255. E uma opacidade de 75%. A cor do texto é a mesma cor. É o nosso cinza, que é 70, 70, 55. E o tamanho do nosso texto, font size, é o tamanho da nossa raiz, é os 20 pixels. Só que se eu colocar simplesmente um em aqui, lembra que o em busca o valor herdado, o valor do elemento pi, e aqui a gente já está definindo 4 em, ou seja, se o valor aqui é 20 pixels vezes 4, 80 pixels. Se eu coloco um em, é 80 vezes 1, eu quero 20 pixels, então eu quero o valor da fonte lá da raiz, então eu ponho 1 rem, aí eu tenho o tamanho que eu precisava. Tá vendo que tá tendo uma quebra de texto? É porque a gente não definiu a largura do nosso elemento. A gente pode pôr o id e a gente coloca fit content, acho que já é o suficiente. E a gente pode colocar também uma margem interna com 5 pixels, que já deixa o nosso cabeçalho bem próximo do que a gente pensou. A gente pode colocar até menos. Aqui a gente pode colocar 60%, 65%. Pode ser os próprios 60% mesmo. Vai ficar bem próximo. Olha só como o nosso cabeçalho ficou bem próximo do que a gente pensou. Então, nessa aula está feito o cabeçalho. Na próxima aula a gente vai fazer a nossa galeria de fotos. Certinho? Curte o vídeo, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram e no Facebook.